Oi, mulher, tudo bem? Gilberto Rodrigues aqui, personal trainer. Sou um dos seus professores aí nessas aulas, nessa jornada, né, durante essa semana. E hoje eu vim te trazer seu material de apoio, né, seu primeiro material de apoio. Hoje eu vou te explicar como funciona o mapeamento corporal, que é um sistema de avaliação que a gente vai entregar para que vocês consigam saber exatamente aonde na jornada você está, né? Quanto, como distante você está do seu peso ideal, do seu percentual de gordura, entre outros dados. Eu vou trazer aqui para você alguns slides para você poder acompanhar comigo. Eu vou te ensinar como fazer uma autoavaliação, para que quando você receber o seu material de apoio, você consiga utilizar da melhor forma possível, sem dúvidas. Mas é claro, se você tiver alguma dúvida, você pode postar lá na comunidade, que a gente consegue tirar as dúvidas de vocês. Mas eu vou procurar ser o mais claro possível aqui nessa aula, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. Então, esse é o material de apoio 1, é o nosso mapeamento corporal. E o que é mapeamento corporal? Mapeamento corporal, o que vocês vão receber é uma parte do nosso mapeamento completo. É um sistema de avaliação onde a gente vai entender melhor o seu estado de saúde atual, percentual de gordura, circunferência da barriga, o quão distante você está do seu peso ideal, para que daí a gente consiga traçar de uma forma mais objetiva, individual e objetiva, o que você vai ter que fazer, qual o direcionamento que você vai ter no processo de emagrecimento. Então é muito importante que logo de início você consiga saber aonde que eu estou, qual que é o meu peso. Meu peso está muito próximo do que deveria ser o atual ou está muito distante? Desse meu peso, qual que é o percentual de gordura? Eu estou muito acima do meu percentual de gordura que deveria ser o normal ou estou muito próxima? Qual é a minha circunferência abdominal, entre outros dados. Então a gente vai tentar entender tudo isso nesse mapeamento corporal. A gente faz um outro, no programa mesmo, um outro mais completo, mas por esse aqui você já vai conseguir ter uma noção exata agora, falar assim, nossa, eu estou assim, eu preciso fazer um processo de emagrecimento mais direcionado, focado nas 4 zonas MAG, tá? Eu posso fazer um processo de emagrecimento mais suave, vai depender muito do seu estado atual, beleza? Aonde notar? Você vai receber um material de apoio, né, um PDF, e aí você pode imprimir esse PDF e anotar no próprio PDF, que é interessante. Quanto mais coisas no processo de emagrecimento, quanto mais vezes você fizer anotações, é melhor. Por quê? A gente percebeu que ao longo dos programas, né, das pessoas que a gente vem atendendo com consultoria, que quanto mais você anota o que você fez, o que você não fez, como você se sentiu, mais você faz parte do processo como um todo. Se você só pega um plano alimentar, se só pega um treinamento e vai fazendo e deixa, você não consegue perceber durante todo o processo o quão bom você está indo e o quão distante você está. Você começa a ficar no piloto automático. E tudo que você faz no piloto automático, a tendência é que você se esqueça, a tendência é que você se perca. Então, quanto mais você anotar, porque no anotar, além de você estar escrevendo, você está pensando, você está revisitando o que foi feito, então você passa várias vezes pela mesma coisa, pelo mesmo fazer. Isso deixa você mais dentro do processo, tá? Mas se você não quiser imprimir, não quero imprimir, você pode anotar numa folha de caderno. Então você vai pegar lá o seu PDF, tá? Você vai ver no celular, no computador, anota os dados numa folha de caderno, pode ser também. Você pode tirar um print da tela e fazer as anotações no print. Se você tem ali uma forma de anotar direto no PDF, você pode fazer a anotação da tela e fazer direto no print. Você pode tirar um print da tela e fazer as anotações direto no print. Você não precisa nos mandar os seus dados, é para você conseguir perceber o seu estado atual e ir acompanhando ao longo das aulas. Né? Tem aula quarta-feira, depois tem aula sexta-feira, para você ir vendo o que você precisa fazer para sair daquele estado que você está para um estado melhor, um estado desejado, né? Onde você quer chegar no processo de emagrecimento. Tá? Então não precisa mandar para a gente. As suas dúvidas precisam. Na parte de medidas, de perimetria, o que você vai precisar ter o que você vai precisar anotar? Então, lá você vai receber o material de apoio, né, para fazer o mapeamento corporal. Então, você vai colocar o seu nome, vai ter um espaço lá para você colocar o seu nome, a sua altura,
Então, 1,70m, 1,50m, 1,65m, então você coloca a sua altura, seu peso atual, quantos quilos você está pesando atualmente, sua medida do pescoço, daqui a pouco eu vou ensinar, ver medida do pescoço, medida da cintura, medida do abdômen e medida do quadril. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que você faz todas essas medidas, tá? Você vai precisar de todos esses dados para que cada conjunto de dados ele vai servir para uma parte específica do mapeamento corporal, beleza? Então aqui eu tenho um exemplo. A Francisca, né? Ela tem 1,70m, ela pesa, aqui não tá, mas ela pesa 80 quilos. Aqui faltou colocar os dados, mas ela pesa 80 quilos. Medida do pescoço dela, 30 centímetros, é um pescoço, né, mais largo. Medida da cintura dela, 80 centímetros. Medida do abdômen dela, né, circunferência. Né? Então é a volta que você faz com a fita métrica. Abdômen 90 e quadril 100. Calma que eu já vou te ensinar a fazer. Dei meio que um spoiler. Para você saber o seu peso ideal, já vamos começar pelo peso ideal. Então você vai pegar a sua altura, vai cortar o número 1, vai sobrar dos dois últimos números. O seu peso atual, aí vai fazer os dois últimos números da sua altura, menos o seu peso atual, vai dar um número. Esse número que der, ele tem que ser o mais próximo dos dois últimos números da sua altura. Vamos ver aqui no exemplo. Lembra da Francisca? Ela tem 1,70m. Aqui, ó. Ah, não dá para ver meu mouse. Ela tem uma, ó. No último exemplo da Francisca, ela tem 1,70m, 80 quilos. A gente vai lá embaixo no exemplo. Então, lá a altura dela é 1,70m. Eu tiro 1, vai ficar 70, os dois últimos dígitos, beleza? Aí tem o peso dela que é 80 quilos. Então você vai fazer os dois últimos dígitos da altura, no caso aqui 70, menos o seu peso atual. Então na casa aqui daria menos 10, mas põe aí 10. O peso ideal dela é o mais próximo da altura, desses dois últimos números da altura, que seriam 70. Então quanto mais próximo de 70, no caso da Francisca, tiver o peso dela, mais ela está próxima ao peso ideal dela. Quanto mais distante, mais acima do peso ela está, ou seja, mais gordura no corpo ela está. Então, vamos devagar de novo. Ó, vamos supor que como se fosse um outro exemplo. 1,80m. A mulher de 1,80m. Ela pesa 100 quilos. A mulher de 1,80m, ela pesa 100 quilos. 1,80m é 1,80m, beleza? Eu vou sumir com 1 da altura dela. Vou deixar os dois últimos números, os 80, beleza? 80. Aí eu pego o peso dela, que é 100 quilos. 80 menos 100 é menos 20. Qual que seria o peso ideal dela? É esses 80, porque ela tem 1,80m. Tiro 1, ficou 80. Quanto mais próximo de 80 eu tiver, melhor. Então, quanto mais... então, por exemplo, se fosse 1,80m e ela tivesse 80 quilos, ela estaria no peso ideal. Nesse caso, ela está 20 quilos acima do peso dela, que seria o peso que ela teria que perder. Espero que esteja ficando claro. Se não ficar claro, depois você manda lá na comunidade que a gente responde de novo. Porque parece muito que eu fui tira daqui, corta dali. Mas pensa assim, né? Vou esquecer só o peso ideal. Você vai pegar a sua altura, vai tirar o número 1. Então vamos supor que você tem 1,65m. Você vai pegar 1,65. Tira o número 1, ficou 65. O seu peso atual tem que ser o mais próximo de 65 possível. E o que tiver distante, neste caso 65, de 1,65m, o que tiver distante, né? O quanto peso der para mais de 65 é o peso que você deveria perder para chegar no seu peso ideal. Ficou claro? Acredito que para algumas pessoas sim, para outras não. Acho que não ficou, manda lá no grupo, tá bom? Vamos continuar aqui. Análise de percentual de gordura. Aí, lá na aula, se você assistir a aula inteira, você vê que a gente fala que você tem o seu peso, e do seu peso você divide os 3 dados mais importantes. O seu percentual de gordura, o seu percentual de músculo e o seu percentual de líquidos. Então você tem o peso lá. No caso da Francisca, se eu não me engano, é 80 quilos. Você vai ter a Francisca lá, 80 quilos.
do peso que ela tem na balança, que é os 80 quilos, eu vou dividir essas outras partes. O que a gente quer ter menos é gordura, o que a gente quer ter mais é massa muscular. Tudo bem? É que nem quando você compra uma carne. Aquela parte branca da carne é gordura. Normalmente você pede uma carne mais límpida, você pede para tirar aquela gordura, ok? E a parte mais vermelhada seria o músculo. É o que a gente quer no nosso corpo também, construir mais massa muscular e ter menos gordura corporal. Assim você vai ter menos gordura localizada nas zonas MAG, né, que são as 4 zonas de maior acúmulo de gordura corporal. Você vai ter uma estética melhor no seu corpo, você vai ter uma saúde melhor no seu corpo, você vai ter um músculo mais aparente e você não vai ter nada sobrando nas suas roupas. Beleza? Então, você vai precisar de 3 dados para você fazer a análise do percentual de gordura, do seu percentual de gordura atual. Você vai precisar da medida do pescoço, do abdômen e do quadril. E aí você vai jogar nesse site que está aí na tela, é o Rumstick, blog.calculadora de gordura corporal. Mas relaxa que no PDF que você vai receber, material de apoio, vai ter um botão que você vai clicar no botão e você vai direto para o site. E aí você vai precisar desses 3 dados. Então você vai precisar fazer essas medidas. Na verdade, você vai precisar fazer todas as medidas que eu passei ali em cima para que você consiga. As 2 primeiras é para você ver o quão distante você está do seu peso atual. Essa daqui é para ver do seu peso quanto de gordura tem e quanto de gordura você deveria eliminar. Tá? E para entender, você tem que perder peso, mas principalmente desse peso eliminar a gordura. Então, se você tem que perder 20 quilos na balança, você deveria desses 20 quilos, pelo menos 15 ser gordura. Né? Os 20 é meio difícil, mas pelo menos 15 ser gordura. Tá bom? Vamos continuar aqui. A gente vem para as medidas. Para fazer a medida, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de uma fita métrica. Deixa eu ver aqui. Ó, vou precisar de uma fita métrica. Você encontra fácil, qualquer bazar, dá para pedir para a internet, é super barato. Dá para pedir para alguma amiga costureira, é super tranquilo. Fita métrica. Você vai precisar de uma fita métrica. Dá também para fazer um barbante. Um barbante, você vai precisar do barbante, de uma régua ou de uma trena. Esse vai fazer exatamente como eu vou ensinar aqui agora. Você só vai ter que depois medir na régua ou na trena que medida que deu para você saber no final. A fita métrica, ela tem 2 lados. Esse lado maior, os números maiores, tá vendo? E esse lado menor, os números menores. Você vai usar o lado menor, ou seja, o lado maior vai estar grudado na pele e o lado menor vai estar exposto para você poder ver. Você vai passar na região do pescoço, você vai passar a fita métrica bem no meio do pescoço, bem rente ao pescoço. Deixa eu ver se dá para fazer aqui sem me perder muito. Seria isso aqui, ó, bem rente. E aí você vai pegar uma ponta, que é a ponta do primeiro número, deu a volta, é ela que dá o número para você. Aonde ela chegar bem rente, não apertado, mas rente à pele, aonde chegar é o número que vai dar. Eu fiz em mim mesmo, mas assim, o meu deu 38. Você pode fazer em você mesmo, você pode pedir para alguém fazer para você, que seria mais interessante, que a pessoa consiga ver certinho. Se você não tiver, você faz com o que tem, ou seja, faz em você mesmo. Rente à pele, mas não apertado. Você vai pegar a medida do pescoço. Depois, você vai pegar a medida da cintura. Cintura são mais ou menos 3 a 4 dedos acima da linha do umbigo ou na linha da última costela. Aqui nessa imagem dá para ver bem onde está a fita dela. Como essa mulher é mais magra, dá para ver bem. Mas assim, acha a última costela, é nessa região, ou pega ali 4 dedos acima do umbigo, é nessa região também. Mas também você vai passar rente à pele, não aperta, não pode marcar, mas está rente à pele. Pegou a pontinha de um lado, deixa eu ver se dá para fazer aqui. Isso aqui. Ó, o lado menor para fora. Imagina que isso aqui é a pele, ó. Passa rente à pele, dê a volta. Aí, ó, eu vou conseguir marcar aqui. Nesse caso aqui tá dando 25. Ok? É a mesma coisa que você está fazendo no seu corpo, todas essas medidas. Pescoço, cintura, abdômen e quadril. É o que você vai fazer. Se você tiver com o barbante, eu não tenho uma fita métrica, quero muito fazer, barbante, uma linha vai ser mais difícil, mas assim, barbante dá para fazer. Você vai fazer a mesma volta, então você vai ter uma ponta do barbante, vai dar a volta, o barbante, dei a volta, fiquei com uma outra ponta, ó. Você
aqui é a ponta inicial, essa aqui é a ponta final. Vou medir isso no barbante, aí você pode anotar com uma caneta. Então você vai pegar, abrir ele, coloca no barbante e anota. Aí você vai pegar uma régua e aí vai ver da distância da ponta do barbante até onde você marcou com a caneta, quantos centímetros deu, ou com a trena, tá? Caso você não tenha uma fita métrica. Então, cintura na última costela ou 4 dedos acima da linha do umbigo. Abdômen é bem na linha da barriga, desse desenho dá para ver bem. Bem no buraquinho da barriga ali, do umbigo mesmo. Umbigo mesmo. Você vai dar a volta nele, rente a pele, mesma coisa. Uma ponta, a outra ponta gira, no que dá, você vai anotar lá, tudo você vai anotar no seu material de apoio, tá? Para você fazer esse mapeamento corporal. E por fim, quadril. Quadril é bem no meio da bunda. Você vai dar a volta no meio da bunda, bem no meio da bunda, tá? E aí você vai pegar todas essas medidas, todas não, desculpa. Você vai pegar a medida do pescoço. Lá no site que eu vou te mostrar, que eu já te mostrei o endereço dele antes, está falando cintura, mas você vai colocar do abdômen, tá? Porque em alguns lugares eles confundem cintura com abdômen. Você vai colocar pescoço, abdômen e quadril, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir o site aqui e espelhar para você. Quando você clicar no link do material de apoio que eu vou te enviar no grupo amanhã, você vai ver esse site assim, ó. Você vai escolher o seu gênero, né? Mulher, sua altura aqui, no nosso exemplo, 1,70 m, circunferência da cintura, aqui você vai colocar abdômen, se eu não me engano lá foi 90. Circunferência do pescoço, lá foi 30. Da Francisca, tá? Tô colocando da Francisca. E do quadril foi 100, se eu não me engano, no nosso exemplo. Você colocou todos esses dados, você vai voltar um pouquinho, ele vai dar percentual de gordura. No caso dela aqui está 36,93. Põe 37%, uma arredondar. Espero que vocês tenham conseguido ver aí. Ah, tá. Viu sim, porque espelhou. Então você vai escolher o seu gênero, colocar a sua altura. Onde está a cintura, você vai colocar abdômen. Aí depois pescoço e aí depois quadril. Ah, Gilberto, mas por que você não fez na mesma ordem que está ali? Porque é mais fácil medir de cima para baixo, já faz certinho. Então, normalmente as medidas vão de cima para baixo certinho. Então você vai ter uma estimativa do seu percentual de gordura. E para que isso serve? Vamos voltar para cá. Depois eu volto para o peso ideal, que eu já falei. Isso aqui ainda não. Aqui. Percentual de gordura. O ideal feminino é que você tenha entre 30 a 35% de gordura. Isso é considerado saudável. Acima disso, você vai estar muito acima do seu peso, tem muita gordura localizada nas 4 zonas mais. Então, todas as 4 zonas elas vão estar cheias de gordura. Então, zona 1 é braço e lateral das costas, zona 2 é barriga, zona 3 é pochete, ou você pode chamar de culote, zona 4 é bundas e pernas. Então, vão estar tudo cheio. Por que até 30% a 35%? Porque é uma medida saudável. Quanto mais baixo de 30%, menor gordura. Você vai ter, mais definido vai ser o seu corpo. Quanto mais acima de 30%, mais gordura você tem localizada no seu corpo, vai ter mais coisa sobrando, seu metabolismo vai estar mais lento. A gente trabalha aí há mais de 10 anos com fazendo avaliações, entendendo o percentual de gordura, então a gente conseguiu ver que essa é uma faixa que, quando a mulher chega por volta, mulher que está acima do peso, chega por volta dos 30%, ela vê um corpo que ela fala, nossa, é esse corpo que eu quero ficar. Até 30% você consegue se manter no peso ideal sem grandes sacrifícios. Abaixo disso, você precisa ter muito mais sacrifício para manter, que não é o nosso trabalho que a gente faz. Então, ideal aí entre 30% e 35%. O outro dado que você vai ter, que é interessante, é a medida da barriga. Pela Organização Mundial da Saúde, a circunferência abdominal feminina deveria ser até 80 centímetros. De 80, 85 centímetros. Por quê? Acima disso,
você tem um grande acúmulo de gordura localizado na região da sua barriga. Essa gordura, ela pode causar problemas de saúde, ela já pode estar relacionada a problemas de saúde, porque elas estão localizadas na região das vísceras. Então, um outro dado, lembra que a gente pegou o abdômen? Você fez a medida do seu abdômen, você deu a volta no seu umbigo, e deu mais de 80, deu muito distante de 80, você precisa fazer um bom processo de emagrecimento para reduzir MAG2, para você ficar mais saudável e para que você não tenha nada sobrando nas suas roupas. Né? É uma região que sobra muita gordura, né, se você não se cuida. E o que a gente já falou lá é peso. O quão distante de todo o meu peso ideal. Então a gente volta lá, por exemplo. A pessoa tinha 1,70 m, estava com 80 quilos, você tirou o número 1, ficou 70, que são os dois últimos números da altura. Quanto mais próximo, nesse exemplo, quanto mais próximo de 70 você tiver, a pessoa tiver, mais no peso ideal dela ela está. Provavelmente, menos gordura ela vai ter no corpo. Quanto mais distante de 70 você tiver, mais gordura você tem. Então, nesse caso, como ela tinha 80 de peso, ela tinha 10 quilos a mais do que ela deveria ter. Então, ela teria que fazer um trabalho para perder pelo menos ali por volta dos 5 quilos para ficar mais próximo do peso ideal dela. Dá para entender? Dá ficando claro? Então, você tem alguns dados para você entender o quão distante você está. Porque o que vai dar normalmente? Você vai dar que você tem muito peso para perder, você está muito distante do seu peso ideal. E desse peso você tem muita gordura para eliminar. Você está com uma taxa de gordura muito alta, muito acima de 35. O que normalmente a gente vê para mulheres que estão acima do peso é uma taxa de gordura corporal de 40, 45, pelo menos de 20 a 30 quilos ela precisa perder, com algo em torno de 90 e poucos, 100 e poucos centímetros de barriga. Ou seja, precisa fazer um bom trabalho, um bom processo de emagrecimento, sem nenhuma daquelas loucuras que a gente falou na aula 1, mas fazer de forma correta, unindo os 4 pilares fundamentais de uma rotina emagrecedora que vocês vão ver na aula 2, porque senão fica muito difícil. Quem já está nesse estágio, um outro dado que eu esqueci de falar, normalmente o percentual de gordura, percentual de massa magra dá em torno de 20%. Então quem está nesse estágio, o metabolismo está muito lento, então precisa fazer um processo bem certinho, passo a passo, com todos os dados que a gente passa na aula 2. Então, os 4 pilares fundamentais para uma rotina emagrecedora. É isso, eu até me estendi um pouco para tentar explicar o melhor possível, né, porque fica complexo, dependendo para saber o quanto você está entendendo o que eu estou falando, mas acredito que tenha sido o mais claro possível. Se você não entendeu, assim que você receber esse vídeo, tiver dúvida, posta na comunidade que eu vou responder. Eu ou a Di vamos responder o mais rápido possível, tá bom? Muitíssimo obrigado pela sua presença. Até a aula 2, que acontece quarta-feira.